E aí galera, aqui é o Rafael Santana, graduando de Engenharia Civil e membro do PET Engenharias. E hoje a gente vai trazendo mais uma aula para o nosso canal sobre estradas. E vamos falar sobre curvas horizontais circulares e com transição. Bom, o traçado de uma rodovia, como a gente sabe, é constituído por trechos retos e trechos curvos alternadamente. Esses trechos retos a gente vai denominar de tangentes e os trechos curvos de curvas horizontais. Então, sempre na nossa aula que a gente estiver se referindo a um trecho reto, a gente vai falar como tangente. E a gente vai aprender a como calcular os trechos curvos, que são as curvas horizontais. Bom, é importante a gente falar também sobre o estaqueamento, que tem como finalidade caracterização dos elementos que constituirão a rodovia e vão definir pontos sucessivos ao longo dos eixos. Esses pontos a gente vai demarcar a cada 20 metros de distância a partir do ponto de início do projeto e numerado sequencialmente. Então, o nosso ponto de partida da nossa rodovia vai ser a estaca 0. Então, a cada 20 metros vai ter uma estaca e também nos pontos notáveis que a gente vai ver das curvas, a gente vai marcar com uma estaca também. E a gente vai aprender aqui a como calcular essa estaca, como chegar no valor da estaca para cada curva. Bom, a identificação da estaca vai seguir a seguinte notação. Ela vai estar entre chaves e essa letra A vai ser o número inteiro de estacas. Então vai ser a estaca 10, a estaca 15 e esse valor de B vai ser a distância em metros, vai ser a fração de estacas. Caso a estaca não tenha um valor inteiro, ela vai ser denotada da seguinte forma: 10, a estaca 10 mais 5 metros. Então indica que aquele ponto está a 10 vezes 20 metros, no caso 200 metros, mais 5 metros. Seria só um exemplo. Na nossa aplicação prática, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão de estaca, mas é importante a gente saber como segue uma notação da estaca. Bom, falando agora sobre as curvas horizontais circulares. As curvas horizontais circulares são formadas por arcos de circunferência que se ligam diretamente às tangentes. Essas curvas são denominadas curvas horizontais circulares. As curvas horizontais circulares são as mais utilizadas e essa preferência é devido às boas propriedades que a curva circular oferece tanto para o tráfego pelos usuários da rodovia como para o próprio projeto da curva e para sua posterior materialização no campo por processo de locação. Aqui está a geometria da nossa curva horizontal circular e é importante a gente conhecer esses pontos e esses elementos da curva circular. Primeiramente a gente tem aqui o ponto PI, que é o ponto de intersecção das duas tangentes. Então a gente pode ver que tem os dois trechos em linha reta e a gente vai fazer a curva para esses dois trechos. Então, como ponto notável, a gente tem o ponto de intersecção, o PC, que é o ponto de curva, que é o ponto onde irá iniciar o nosso trecho circular, e o PT, que é o ponto de tangência. Então a gente vai ter, será fornecido o nosso PI, que é o nosso ponto de intersecção, e a gente vai ter que chegar ao valor da estaca do ponto PC e a estaca do ponto PT. Para isso a gente vai ter que ter o conhecimento de alguns elementos, como o ângulo central, que é o ângulo interno aqui da curva, da nossa curva, e esse ângulo AC é igual à deflexão entre as tangentes. Se a gente fizesse o somatório dos ângulos internos do quadrilátero OPC, PI e PT, a gente verifica que o AC é igual à deflexão entre as tangentes. A gente vai ter um elemento muito importante que é o raio da curva, e os outros elementos que a gente vai calcular é a tangente da curva, que é esse elemento aqui, esse comprimento de PC até PI, e o desenvolvimento da nossa curva. Então esses são os elementos da nossa geometria, e como ponto notável, só relembrando, nós temos PI, PC e PT, e a gente vai chegar na estaca desses pontos, é o nosso principal objetivo. Bom, o cálculo dos elementos da curva horizontal
se dá a partir do triângulo OPC-PI. E a gente obtém as seguintes equações. Para a tangente da curva, a gente tem a equação que é o raio vezes a tangente de AC sobre 2, e o desenvolvimento vai ser essa equação aqui, πr vezes AC sobre 180. Com essa formulação a gente já faz a conversão para radiano, por isso que a gente pode utilizar o ângulo AC em graus para essas duas equações aqui. Outro ponto importante lá dos elementos da nossa curva é o raio mínimo. O nosso valor do raio ele é especificado em norma. Essa aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, que é lá do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, lá do DENIT, a gente pode ter fácil acesso. Lá na página 161 a 168 a gente tem as características básicas para o projeto geométrico. Essa tabela é para a rodovia da classe 1. As outras classes de rodovias estão nessas páginas, e aqui a gente tem o valor mínimo para o raio. Então, para uma região plana com a velocidade diretriz de 100 km por hora, o raio mínimo é de 345 metros. E também utilizando o valor da superelevação de 10%. Para a região do lado com a velocidade diretriz de 80 km, a gente vai ter um raio mínimo de 210 metros. E para a região montanhosa, com a velocidade de 60 km, a gente vai ter o raio mínimo de 115 metros. É claro que existem os outros elementos especificados em norma, mas como a gente está falando do raio, é importante a gente ressaltar que o raio é um valor estabelecido por norma. Então a gente vai ter o raio e vai poder chegar nesses valores aqui dos elementos da nossa curva, tangente e desenvolvimento. Bom, com o cálculo desses elementos a gente pode partir já para o estaqueamento da curva horizontal circular, que é o nosso objetivo final. Então, a partir da estaca de intersecção das tangentes, essa estaca aqui PI, que eu mostrei, a gente pode chegar ao valor para a estaca PC e para a estaca PT. Então, é importante a gente visualizar aqui a partir da geometria, para facilitar o nosso entendimento. Então, com a estaca PI menos esse comprimento aqui da tangente que a gente já sabe calcular, a gente chega na estaca PC. E para a gente conseguir chegar no valor da estaca PT, a gente vai ter PC mais o desenvolvimento da nossa curva. Então é interessante a gente entender como segue o estaqueamento, porque sempre nas nossas curvas, se a gente tiver mais de uma curva, a gente tem que seguir sempre o estaqueamento da nossa rodovia e não ficar seguindo, por exemplo, o estaqueamento da estaca PI. Então, com a estaca PI, como a gente viu, a estaca PI menos a distância T, a gente encontra a estaca PC. E a estaca PT, a gente encontra a partir da estaca do PC, que é o ponto onde se inicia a curva, mais a distância D, que é o desenvolvimento da curva. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho das curvas horizontais com transição. Então, quando o veículo passa de um alinhamento reto para um trecho curvo, surge uma força centrífuga atuando sobre o mesmo, que tende a desviá-lo da trajetória que normalmente deveria percorrer. Este fato representa perigo e desconforto para o usuário da estrada. Então, como a gente pode ver, se a gente entra diretamente num trecho circular, a gente tem um aumento da força centrífuga muito alto. Então isso gera um desconforto e também pode ser um problema para a segurança do usuário. Por isso a gente utiliza, na maior parte das vezes, as curvas com transição, que essa transição vai ficar responsável de ter tanto um aumento quanto a retirada dessa força centrífuga gradual, para que você possa entrar no trecho circular com maior segurança. Bom, e quais são os tipos de curva de transição? A gente tem a curva clotóide ou espiral, que é com essa equação aqui, R vezes L igual a K, em que R é o raio, L é o comprimento percorrido e K é uma constante. A gente tem também a Lenz-Kata, de equação R vezes P igual a K, em que P é o raio vetor, e parábola
cúbica de equação y igual a x ao cubo, em que a é uma constante. Mas devido à maior conveniência de projeto e também uma conveniência mais técnica, a gente sempre utiliza a mais utilizada, na verdade, é a curva espiral. Por isso que aqui na nossa aula a gente vai trabalhar apenas com esse tipo de curva, que é a mais utilizada. Bom, aqui está a geometria da curva em espiral. A gente pode ver que a gente vai ter muito mais elemento do que a gente viu lá na curva circular. Então, a gente tem também o PI. Aqui está o PI, que é o ponto de intersecção. E os pontos notáveis da curva serão 4, em que a gente vai ter que chegar nesse valor para o estaqueamento, que é o TS, que é onde sai da tangente e começa a espiral, o comprimento de transição. A gente tem outro ponto, que é o ponto SC, que é onde vai saindo da espiral para entrar no trecho circular, que é propriamente da curva. A gente tem esse ponto aqui, CS, que é o ponto em que vai saindo do trecho circular para a espiral. Aqui a gente volta para o comprimento de transição e por fim temos o ponto ST, que é onde termina a espiral e se inicia novamente o ponto em tangente. Então nós temos 4 pontos notáveis na rodovia, com mais esse ponto aqui de intersecção. E quais são os outros elementos que a gente vai ter para calcular já nessa curva de transição? A gente também tem o ângulo AC, que é o ângulo da curva. A gente tem a tangente total, que é esse comprimento do ponto de intersecção até o início, onde vai começar o trecho de transição, que é o trecho TS. A gente vai ter também esse ponto XS, esse ponto YS, que a gente vai calcular, que são as coordenadas desse ponto SC. A gente tem também esse ponto Q, esse comprimento Q, que a gente vai calcular, que é a abscissa de centro, esse comprimento, além desse ângulo θS, que é o ângulo central da espiral. Então esse aqui é outro elemento que a gente vai calcular na nossa curva de transição. E vale destacar também que para que seja geometricamente possível a concordância da transição com a tangente, é necessário criar um espaço chamado de afastamento, que é esse afastamento P. Esse afastamento P aqui entre a curva circular e a tangente. Então esse é outro elemento importante que a gente vai calcular na nossa curva em espiral. Além de ter também o raio, que como a gente viu, ele também tem especificações em norma para o seu comprimento mínimo. A gente tem também o desenvolvimento circular, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, já que a gente tem esse comprimento de transição, é necessário que a variação da aceleração centrípeta não ultrapasse uma taxa máxima. Dessa forma, é importante a gente determinar o comprimento de transição. Então, o comprimento de transição, para a gente determinar, a gente vai utilizar 3 pontos, que é o comprimento de transição mínimo, o comprimento de transição desejável e o comprimento de transição máximo. O comprimento de transição mínimo, ele é bastante importante para que siga as questões de conforto e as questões de segurança na transição do trecho tangente para o trecho circular. São 3 os critérios mais utilizados. O critério dinâmico, que a gente vai utilizar essa equação para a gente calcular. O critério dinâmico, ele consiste em estabelecer a taxa máxima de variação da aceleração centrípeta por unidade de tempo. Então a gente vai ter aqui que o comprimento mínimo será 0,036 vezes a velocidade de projeto ao cubo sobre o raio. O critério de tempo, ele estabelece o tempo mínimo de 2 segundos para o giro do volante, e a gente pode encontrar esse comprimento através da equação Vp sobre 1,8. E o critério estético estabelece que a diferença de grade entre a borda e o eixo
não deve ultrapassar um certo valor, que depende da velocidade de projeto. Então, para a velocidade de projeto menor que 80 km por hora, a gente vai usar essa equação. Aqui a gente tem a superelevação e a largura da faixa sobre 0,9 menos 0,05 velocidade de projeto. Para a velocidade de projeto acima de 80 km por hora, nosso comprimento mínimo será dado por essa equação aqui. O comprimento mínimo de transição será o maior valor entre esses três critérios aqui apresentados. Bom, como a gente determinou que o comprimento mínimo de transição, a gente também tem que determinar um comprimento máximo de transição para que a rodovia seja geometricamente possível. E ele é dado por essa equação aqui, que é π vezes o raio vezes AC sobre 180. O ângulo também pode ser em graus. E o comprimento desejável de transição será dado por essa equação: 0,072 vezes a velocidade ao cubo, velocidade de projeto, sobre o raio da nossa curva. E o comprimento desejável deve estar nesse intervalo entre o comprimento mínimo e o comprimento máximo. Caso ele esteja abaixo do comprimento mínimo, a gente pode adotar como comprimento de transição o mínimo, e se for superior, a gente pode adotar também que o comprimento de transição será o comprimento máximo que a gente calculou. Bom, já que a gente já tem o valor do comprimento de transição, do raio, a estaca do PI, então a gente já pode calcular os elementos da curva de transição. Vou falar aqui sobre a curva de transição não simétrica, é quando os valores do comprimento de transição são diferentes. Então a gente vai ter um comprimento de transição de entrada e um comprimento de transição de saída. Então a gente pode calcular os elementos θs, xs, ys, q e o afastamento P para cada uma das transições. Lembrando que se a transição for simétrica, então a gente não vai ter dois elementos diferentes, a gente vai ter só um, porque as transições serão iguais. Então aqui seria basicamente um passo a passo do que a gente precisa calcular e como a gente iria calcular. Então a gente está apresentando para não simétrica, então a gente tem dois, o de entrada e o de saída. Relembrando, se for simétrica, a gente só vai calcular um elemento desse porque as transições são iguais. Então θS1 vai ser em função do comprimento de entrada sobre o raio, e a gente vai ter esse valor do ângulo da curva circular em radianos. A gente tem a coordenada do nosso ponto que eu mostrei lá na nossa geometria da nossa curva, que é dado por essa equação. A gente só usa três termos nessa progressão aqui, que envolve o LSI e também o θS1 em radianos. E a gente tem a coordenada da ordenada, né? Que é dado por essa equação. A gente então pode calcular o ponto Q, o comprimento Q, em função dessa coordenada e do raio, e também do seno desse ângulo, e o afastamento é dado por essa equação aqui. Então as equações são exatamente as mesmas, né? O que vai mudar apenas são os valores. Aqui é o comprimento de saída, e a gente vai calcular cada elemento a partir desse comprimento de transição de saída. Bom, sendo o comprimento de saída, o comprimento de transição, diferente, os dois são diferentes, a gente vai ter afastamentos diferentes, como a gente viu anteriormente. Então a gente vai ter um ΔP. Caso for simétrico, a gente não precisa calcular esse ΔP, já que não ser iguais seria zero também. E a gente pode determinar que a gente mais tem interesse, que é a nossa tangente total. Então a tangente total vai ser igual ao comprimento Q1 mais RC mais P1 vezes a tangente de AC sobre 2 mais o θP sobre o seno de AC. Se nossa curva de transição for simétrica, só para lembrar vocês, a gente não vai ter esse elemento aqui na nossa equação. Para a tangente total,
2A de saída, a gente também tem esse mesmo valor aqui. Então, quem será o comprimento do trecho circular? O comprimento do trecho circular vai ser dado por DC, é representado por DC, e é dado em função do raio vezes a angulação menos θS1 menos θS2. Então, como a gente já sabe calcular todos os elementos da nossa curva, então a gente pode calcular agora o estaqueamento da curva horizontal com transição. Então eu trouxe aqui essa imagem que é muito interessante a gente sempre entender como se dá a sequência do estaqueamento. Então o sentido do estaqueamento está vindo por aqui, da nossa curva. A gente sempre vai ter conhecimento dessa estaca PI, que é a estaca de intersecção das tangentes. Então, como a gente pode observar, se eu tenho uma estaca do PI e subtraio desse valor da tangente total, eu chego no valor da tangente do ponto TS. Então, qual vai ser a estaca do ponto SC? Vai ser esse ponto TS mais esse comprimento de transição. Então, se eu cheguei aqui no nosso ponto SC, para o ponto CS, eu basta somar essa estaca do SC mais o desenvolvimento circular, e para eu chegar do ponto CS para a estaca do ponto ST, basta eu somar com o comprimento de transição aqui. Lembrando que eu tenho que ficar atento se os comprimentos de transição são iguais. Então aqui a gente tem um resumo do que a gente viu lá na nossa imagem da geometria. A estaca do SC, do TS, vai ser a estaca do PI menos a tangente total. A estaca do SC vai ser igual a estaca do TS mais o comprimento de transição, e assim por diante. Só seguir a sequência do estaqueamento. Eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. Bom pessoal, aqui foram as referências utilizadas para elaborar a nossa aula. E encerrado nossa aula, qualquer sugestão, dúvida, pode deixar aí um comentário. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, que vai nos ajudar bastante. Então, até a próxima aula, que eu vou trazer uma questão sobre com uma curva horizontal de transição e uma circular, para a gente aplicar os conhecimentos aqui vistos. Muito obrigado.